A religião diferente das pessoas não torna ninguém melhor ou pior. Se religião tornasse alguém bom, a gente teria que dizer que os evangélicos fanáticos, que são o público mais fanático do Brasil, são cerca de 35% da população brasileira, e dos 35% são os mais fanáticos. Os outros 65% do país não vive de maneira tão fanática. Não existe nenhum grupo mais fanático do que o grupo evangélico, de um modo geral. É claro que tem denominações que passam de toda e qualquer concepção de loucura fanática e intolerante, de violência explícita, declarada, como a gente vê cada vez mais. No entanto, se religião melhorasse as pessoas, a gente, com 35% de crentes na população brasileira, nós já seríamos um país transformado. 35% é o bastante para alterar a sociedade inteira, para trazer um senso de justiça, de equanimidade, de busca por menos desigualdade, por maior cultura, maior educação, melhor tratamento. Se a verdadeira religião cristã, que é aquela que Tiago menciona na sua epístola, Tiago, irmão de Jesus, quando ele diz que se alguém quiser ser religioso, então pratique a verdadeira religião, que não é para Deus, porque ninguém consegue se religar com Deus. A religião de Deus é Deus que se religa conosco na cruz, em Cristo e na encarnação. E se religou com todo mundo que a religião disse que não queria ver o Cristo encarnado, religado a eles e amigo deles, como ele foi chamado amigo de pecadores, endemoninhado, maligno, suicida pelos religiosos, por causa do grupo que ele acolhia, que era gente parecida com a genealogia da qual ele próprio adivinha. No entanto, se aqui no Brasil o que a gente chama de igreja tivesse um mínimo de experiência com Jesus, com o Evangelho, com a prática da fé, esse país já seria um país completamente diferente do que nós somos. E tem mais. Se no meio de tantos grupos religiosos os evangélicos se tornaram os piores, os mais fanáticos, os mais aguerridos, os mais violentos, os mais discriminadores, os mais estúpidos, então é porque os outros, que tiveram outras origens, outra cultura, outra educação, outro modo de olhar, são menos ruins. Ouça bem, são menos ruins ao tecido nacional do que nós já provamos que somos. Somos horrorosos, somos pavorosos, somos os piores de todos. Somos a malignidade ganhando expressão e efeito metástico, corrompendo tudo à volta. É trágico. E eu digo com a minha consciência limpa, porque sei que estou falando a verdade em Cristo Jesus e na história. E quero ver quem é que tem a capacidade de me enfrentar num cara a cara em qualquer lugar da terra a respeito disso. Vai ser atropelado pelas evidências dos fatos. Então, se religião melhorasse alguma coisa, nós não seríamos o país desastroso que nós ainda somos. Sendo que a maioria engajada desse público religioso são justamente os evangélicos, que se jactam de serem os salvadores da pátria, quando na realidade são os desconfiguradores, os desfiguradores, os arruinadores do significado de pátria, de equilíbrio, de igualdade, de direitos iguais para todos e de tudo mais que o Evangelho ensina.
antes da Constituição brasileira advogar, é o Evangelho de Cristo que ensina isso.